Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Apocalipse 4, 1 e 2. Ao longo desse mês nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós procuramos aprender, como ele trabalha, como ele fala, a maneira que ele age nas nossas vidas, que ele interage conosco. Nós aprendemos ao longo desse mês que o Espírito Santo, ele não é uma força que vem e vai, mas que ele é uma pessoa que habita dentro de mim e de você com um propósito: me levar e te levar à verdade, me conduzir à verdade e transformar a minha vida em uma pessoa cada vez mais parecida com a pessoa de Jesus Cristo. E nessa noite nós estamos chegando ao fim desse ciclo do mês de março, e talvez esse seja a última ministração desse mês que nós vamos falar acerca do Espírito Santo. E eu estava orando, falando com ele: Espírito Santo, nós falamos sobre tantas coisas aqui, e eu gostaria muito de entender o que é que o Senhor quer falar com a igreja, aonde o Senhor quer levar a igreja para que ela possa entender um pouco mais sobre esse assunto. E o Espírito Santo, ele na verdade me levou a visitar um lugar onde eu já tinha uma ministração pronta, quando eu ministrei num acampamento onde nós falamos sobre o Espírito Santo. O tema do acampamento era o Espírito Santo, o viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. E eu entendo que esse tema, ele encaixa muito bem para o que eu quero falar com você nessa noite, Eu não tenho dúvidas que, se você estiver com o seu coração aberto para o que Deus vai falar, certamente essa palavra vai impactar o teu coração e vai levar você para um outro posicionamento diante de Deus e diante de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, amém? E esse texto, ele é muito interessante, porque ele começa falando assim, Então, Apocalipse 4, versículo 1 e 2, ele fala assim, Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Diga: suba para cá. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí versículo 2: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, mais uma vez nós nos reunimos aqui em total dependência do Senhor. O nosso tempo é tão curto, nós temos pouco tempo para falar, mas eu creio que, se o Senhor me conduzir, certamente nós conseguiremos fazer o que precisa ser feito neste lugar. Eu peço ao Senhor que nessa noite, cada um dos corações que estão aqui, e também daqueles que estão nos ouvindo em casa, em especial nessa noite, eu gostaria de colocar o coração do Adriano e da Vitória, porque eu sei que eles estão ali nos ouvindo. Espírito Santo, visita o Adriano e a Vitória lá na casa deles, que eles possam sentir um toque do Senhor de uma maneira sobrenatural sobre a vida deles hoje. Senhor, do teu jeito e da tua maneira, fala conosco, Pai, na simplicidade, na humildade, porque não há aqui ninguém capaz, só o Senhor. Então, assim como um dia o Senhor usou aquela mula, usa a minha vida nessa noite, que eu seja aquela mula, Pai, e que o Senhor fale através de mim como um instrumento, só um instrumento, porque toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Só o Senhor é merecedor desta honra e desta glória. Eu te louvo pela oportunidade de ministrar a palavra neste lugar, e que nessa noite essa palavra penetre no mais profundo e íntimo do coração de cada um dos teus filhos. É o que eu peço, Pai, e eu também te agradeço,
em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus, amém. Amém, queridos. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, né? Talvez seja um dos tempos mais difíceis em que nós estamos vivendo, aonde nós ouvimos muitas vozes. Nós somos bombardeados por vozes o tempo todo, desde a hora em que nós acordamos até a hora em que nós vamos dormir. Nós somos bombardeados por muitas vozes. Você vai ligar o seu rádio, você vai ligar, né, o som do seu carro, você vai ligar o celular. Hoje tem muitas ferramentas, né, que estão sendo criadas, na verdade, e essas ferramentas, elas falam muito, mas de muitas maneiras, né? Então hoje existem muitas vozes falando comigo e com você o tempo todo. Também hoje em dia existem muitos modelos que já estão programados, que já estão preparados, estabelecidos. Modelos de finanças, modelos de empresa, modelos de negócio, modelos de igreja, modelos de ministério, modelos de cristão. Tudo isso hoje está muito estabelecido, né? Hoje, se você falar assim, eu vou implantar algo na igreja, né? Eu posso te garantir, né? Eu posso te garantir que você vai procurar aí na internet e você vai encontrar milhares de modelos que você pode utilizar para trabalhar na tua igreja. Você vai encontrar milhares de modelos que você pode aplicar na tua empresa. Você pode encontrar milhares de modelos que você pode aplicar no teu casamento. Também milhares de modelos que você pode aplicar na educação do seu filho. Então nós estamos sendo bombardeados de todos os lados com isso, com vozes, com modelos. Nós também estamos sendo bombardeados, escute isso, por muitos ensinos. Você hoje tem uma pancada de ensinos sendo colocada aí nas redes sociais, nas internets da vida, e muitos modelos de ensino. Você vê o tempo todo pessoas ensinando e ensinando, alguns ensinando de forma certa, outros ensinando de uma maneira divergente, levando pessoas a terem dúvidas até acerca do que a palavra de Deus fala de verdade. Aquilo que eu e você um dia acreditamos como o evangelho genuíno. A impressão que eu tenho é que uma boa parte da igreja já não crê mais como creu um dia, porque os ensinos foram levando ela a esse lugar de dúvida, de confusão. E isso é muito sério, irmãos, muito sério. Você hoje é simples, é só você criar um canal aí, seja lá no YouTube, ou seja lá desses podcasts da vida, que eu não entendo muito bem dessas coisas, mas enfim, é só você criar isso e começar a emitir a sua opinião, e vai-se embora com essa opinião, né? Existem também uma enormidade, uma quantidade absurda de pregadores da palavra. Antigamente, o nosso pastor é que pregava a palavra para nós como ovelha dele. Antigamente, a ovelha, ela conhecia a voz de verdade do seu pastor. E por que ela conhecia a voz do seu pastor? Porque ela tinha somente um pastor. Hoje, as ovelhas não têm mais um pastor. Elas têm milhares de pastor. E muitas delas, quando o pastor, ele vira e diz, olha, a palavra de Deus diz isso, a ovelha vira e fala, olha pastor, eu não concordo com isso, porque eu ouvi um pastor dizendo tal coisa, assim, assado. Meu irmão, escute uma coisa, guarde bem o que eu vou dizer para você, preste bem atenção, por favor, entenda isso. Pastor é aquele que cuida de você. Pastor é aquele que ora por você.
Pastor é aquele que está disponível para você quando você precisa de ajuda. Isso é um pastor. E eu e você precisamos entender isso muito claramente. Porque infelizmente, muitos se dizem ovelha, mas não são. Porque não estão debaixo do cuidado de um pastor, e sim debaixo de um cuidado de milhares de pastor. E talvez você possa dizer assim, mas você está dizendo isso, pastor, porque você talvez não tenha um canal na internet, e se o seu canal na internet tivesse 1 milhão de seguidores, aí você não ia dizer isso, porque você ia ser reconhecido. Meu irmão, se Deus quiser que eu seja reconhecido, Ele vai fazer que eu seja reconhecido aqui dentro desse lugar, aqui nesse cantinho, aqui em Itupeva, aqui no bairro da Lagoinha. É aqui que Ele vai fazer que eu seja reconhecido. Ele vai mandar a gente de tudo quanto é canto para eu ser conhecido aqui no bairro da Lagoinha. Porque eu sei que existem pessoas aqui dentro da igreja que têm essa visão e têm esse entendimento, e eles sabem o quanto eu luto contra isso. Não, pastor, nós temos que fazer isso, nós temos que impulsionar aquilo, nós temos que abrir aquilo, e nós temos que fazer aquilo, e eles sabem o quanto eu sou resistente a isso. Porque meu irmão, isso é muito sério. Quando você tem uma ovelha, você precisa cuidar dela, e cuidar de verdade. Então o que eu vejo? Eu vejo hoje que nós estamos encontrando uma dificuldade enorme nesses tempos, de saber o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Porque é tanta informação, um diz que pode dar dízimo, o outro diz que não pode, um fala que é da nova aliança, o outro fala que é da velha aliança, um fala, hoje está virando moda, hoje não precisa nem casar mais, hoje você não precisa nem casar no civil mais, você casou, o pastor abençoou na igreja, já está casado e está tudo certo, glória a Deus, aleluia. Eu nem sei de onde tiraram isso, mas tiraram. Hoje você pode casar e descasar, e casar de novo, e recasar de novo, está tudo certo. E pode fazer o que você quiser também. Então nós estamos vivendo num tempo muito, muito confuso, né? E quando nós olhamos para essa palavra de Apocalipse, eu vejo algo que me chama muita atenção. E é sobre isso que eu quero levar você nessa noite a refletir. Vamos voltar lá para o versículo 1. De Apocalipse 4, versículo 1. Ele diz assim, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, preste bem atenção na primeira pergunta da noite. Quantas vozes falou com esse homem? A Bíblia diz a voz. Então a voz representa quantas vozes? Faz assim com o dedo. Uma voz. Uma. Isso significa que eu e você precisamos ouvir quantas vozes? Diga, uma. Eu e você precisamos ouvir pelo menos uma voz. E a voz disse para aquele homem: suba para cá, sobe para cá. Não era um convite qualquer, não era um convite assim, vamos comer uma pizza ali, não. Era para viver algo sobrenatural. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, por favor me ouça. A mesma voz que disse àquele homem está dizendo para mim e para você nessa noite: suba para cá, porque eu tenho coisas para falar para você, que homem nenhum vai falar, porque sou eu que vou dizer. Suba para cá, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Suba para cá, pare de dar ouvidos a um monte de vozes, um monte de estudos, um monte de coisas que são colocadas diante de mim e de você, e prova, e na Bíblia, e vai, porque você não pode isso, porque isso pode, e tome Bíblia, e tome prova na Bíblia, e está mostrando. E agora a pergunta é: que voz é essa, meu irmão? Que voz é essa?
Que tipo de voz é essa? Deixa eu te lembrar de uma coisa muito importante. Moisés e os profetas de Deus, quando eles queriam ouvir a Deus, eles largavam os falatórios e o arraial, e eles subiam o monte. Eu e você somos homens e mulheres que precisam subir o monte, para não ficar ouvindo os falatórios nos arraiais. Escute o que eu vou dizer para você. Tem muito falatório sobre sua vida. Tem muito, porque você vai ser isso, porque você vai ser aquilo, porque você vai para isso, porque você vai dar naquilo, porque Deus disse isso, porque você não sei o que lá, e porque não sei o que, e eis que te digo, e eis que te falo, e eis que Deus manda fazer, e eis que Deus manda falar, e a sua vida vai mudar, e não sei o que lá. Ô meu irmão, tem muito falatório sobre sua vida. Também tem muito falatório sobre o seu ministério. Porque você vai ser pastor, porque você vai ser levita, porque você vai ser isso, porque Deus vai te levar para as nações, porque Deus vai te levar para não sei na onde, porque você, e isso, e aquilo e aquilo. Também tem muito falatório sobre o seu casamento. Separa, larga, desiste, abandona. Essa pessoa não serve. E é isso, e é aquilo. Também tem falatórios sobre a sua carreira, porque você tem que parar de fazer isso e fazer aquilo, porque você tem que deixar isso e começar uma outra coisa. Também tem falatórios sobre os seus filhos, porque você precisa fazer isso com o seu filho, porque o seu filho é isso. A Bíblia diz que os filhos são flecha na mão do valente, e eles são mesmo. Mas eu e você temos que ter entendimento do que significa isso. Mas há muitos falatórios, porque o seu filho vai virar isso. O meu pai, num determinado momento da vida dele, eu tenho um tio que ele dizia isso: seu filho vai virar um maloqueiro, vai virar um bandido. Certamente o seu filho vai virar um maloqueiro, um bandido, vai virar uma desgraceira só. Irmãos, de certa forma naquela época ele até tinha razão. Ele não estava tão errado, né? Pulando muro de escola e fazendo umas coisas erradas aí, coisa e tal. Irmãos, eu nunca mexi com droga, eu nunca mexi com essas coisas. Isso era algo que eu tinha muito claro para mim, que não me interessava. Mas eu fazia algumas coisas que também não era legal, né? Mas eles diziam isso, porque seu filho é isso, porque isso, se você não fizer isso, né? E hoje você olha e a coisa inverteu na verdade, né? O filho daquele que disse, né? E o filho daquele que ele dizia, inverteu o papel ali no negócio, né? É complicado isso. Mas há muitos falatórios de como nós devemos educar os nossos filhos, de como nós devemos disciplinar os nossos filhos. Há muitos falatórios. Há muitos falatórios sobre os seus pais, porque os seus pais são isso, porque os seus pais são aquilo, porque os meus pais é que é isso, os meus pais é que é aquilo. Mas os seus, é muito falatório. Outra coisa, falatório sobre o seu futuro. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não são esses falatórios que vão mudar a sua vida. Não são esses falatórios que vão mudar o seu casamento. Não são esses falatórios que vão mudar a sua carreira. Não são esses falatórios que vão mudar o seu ministério. Não são esses falatórios que vão mudar os seus filhos, a educação dos seus filhos. O que vai mudar tudo isso na minha e na sua vida é uma coisa só: a voz que eu e você precisamos ouvir. Existe uma voz que está dizendo: o seu casamento precisa ser assim. Existe uma voz que está dizendo: para a sua carreira eu te criei para fazer assim, assim e assim. Existe uma voz que está dizendo: eu te fiz para o ministério tal. Existe uma voz que está dizendo assim: o teu futuro é tal. O problema, meu irmão, qual é? É que eu e você
temos muita dificuldade para ouvirmos essa voz. Porque na verdade o que eu e você queremos são coisas prontas, mastigadas, soluções prontas. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento, o que eu faço agora? Vamos lá. Pum, pronto, está resolvido. Pode voltar para casa que o seu casamento já está resolvido. Pastor, eu estou com um problema na minha carreira profissional. Isso, vamos lá. Vamos fazer uma oração forte agora, aleluia. A oração, recebe aí, agora vai. Pode ir para casa que a sua carreira profissional agora está resolvida. O cara acorda de manhã, não acorda atrasado todo dia, não vai trabalhar, dá perdido no serviço, não tem compromisso com o trabalho, e o pastorzão vem aqui com a oração de fogo. Mas pode ter oração de fogo, do que você quiser, meu irmão. Não tem carreira que aguente isso aí. A questão é, muitos de nós queremos soluções para a nossa vida, mas nós não estamos dispostos a subir lá em cima. Nós queremos ficar aqui no arraial e pegar aqui no meio do arraial as respostas que a gente precisa para a nossa vida. Continue fazendo isso, querido, e você vai perceber que a sua vida não vai ter mudança nenhuma. Porque se você quer viver novidade de vida, se você quer viver coisas espirituais na sua vida, não é aqui na terra, é no céu. E eu e você precisamos ter o hábito de visitarmos o céu de vez em quando, querido. Quando foi a última vez que você visitou o céu? Quando foi a última vez que você esteve lá? Quando foi a última vez que você participou de tudo isso? Agora, escute um detalhe muito importante que eu quero falar para você. Deus não quer que você suba para lá por causa da sua esposa. Deus não quer que você suba para lá por causa do seu filho. Deus não quer que você suba para lá por causa da igreja que você congrega. Deus quer que você suba para lá porque Ele tem algo para tratar com você. Diga, é comigo que Deus quer tratar. É comigo, fala assim, é comigo. Aponta o dedo para você, é comigo. A parada é comigo. Fala assim, ó, a parada é comigo. É isso, a parada é comigo. Sabe, irmãos, sabe por que nós temos dificuldade de subir para o céu? Porque lá no céu nós vamos ouvir a verdade, e a verdade nós não queremos ouvir. É mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir ela e entender que o fracasso da minha vida, a culpa é minha. Eu posso jogar no meu filho, eu posso jogar no cachorro, eu posso jogar na minha esposa, eu posso jogar no meu patrão. E o dia que eu estiver frente a frente com o Senhor e Ele falar, você levou a sua família ao fracasso, você é que levou sua família, você é que foi imprudente, você é que fez as escolhas erradas, você é que não tomou o seu lugar de homem de Deus na sua casa, de mulher de Deus na sua casa, e a sua casa hoje sofre danos gravíssimos exatamente por isso. Nós somos assim, irmãos. O que nós queremos é resposta. Eu não sei o que eu faço agora. O que eu faço? Me dá uma resposta. Quantos aqui, antes de mandar uma pergunta no WhatsApp pedindo uma resposta, vão aos pés do Senhor e oram até obterem resposta? Não, querido, é muito mais fácil você pegar no WhatsApp e digitar, pastor, o que você acha disso? Irmão fulano de tal, o que você acha disso? Porque ali o irmão vai te responder. Agora a pergunta é, a voz do irmão é a voz de Deus? Não, querido, não. Ela não é a voz de Deus. E a voz do irmão não substitui a voz de Deus. Nós precisamos sim de conselhos, é verdade. Certamente nós precisamos de conselhos. Os conselhos são muito importantes. Mas, meu irmão, eu preciso de conselho depois que eu ouvir a voz de Deus. Deus mandou eu fazer algo. E eu tô ainda assustado se eu devo fazer ou não. Então o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que buscar um conselho. Irmão, você tem um minuto para mim? Olha, eu estava orando e Deus falou para mim fazer isso. Deus mandou eu tomar uma decisão aqui. Aí você pedindo um conselho, o irmão talvez vai virar e vai falar, olha, tome cuidado, vamos orar um pouquinho mais. Eu acho que essa decisão ela é perigosa. Ela pode levar você e sua família para um lugar muito perigoso. Vamos orar um pouquinho mais. Então aí sim eu entendo que o conselho é importante. Mas o conselho de um homem nunca pode substituir o conselho do Espírito Santo.
em tempo algum, jamais, e seja lá do que for. Mas hoje o que eu vejo, querido, é que infelizmente o que mais acontece é o Espírito Santo, o céu sendo deixado de lado, e nós vivemos aqui, no arraial, conversando um com o outro e resolvendo um com o outro as nossas coisas aqui. A minha pergunta é: até quando você vai viver algo que Deus não mandou você fazer? Ou até quando você vai deixar de fazer algo que Deus quer que você faça? Amém? Um outro texto, no versículo 2, tem um assunto aqui também muito interessante que eu quero falar. Ele fala assim, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja, esse homem, ele foi arrebatado. O que é arrebatados, querido? O que significa essa palavra arrebatado? Arrebatado é estar em um estado profundo de êxtase espiritual, ou estar maravilhado. Esse homem viu algo, esse homem presenciou algo que tirou ele do senso da realidade. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Isso, talvez nos dias de hoje, é o que mais tem faltado dentro da igreja de Deus. Homens extasiados, maravilhados com aquilo que eles têm visto do céu de Deus. O que nós vemos são homens carnais, homens cheios de si mesmo, mas vazios de Deus. E nós precisamos nos encher de Deus, irmãos. Nós precisamos nos encher do céu. Pessoas totalmente dominadas por Deus. Você vê o quanto ela é dominada. As decisões dela são dominadas por Deus. Ela não dá um passo sem Deus não estar ali envolvido no meio de tudo aquilo. Mas hoje o que eu vejo, queridos, é que os nossos cultos estão cada vez mais frios. Não passam de reuniões frias, aonde nós falamos sobre a palavra, compartilhamos a palavra, mas nós não temos mais pessoas sendo tomadas, arrebatadas em espírito. Na hora dos louvores, cultos onde você fala assim: rapaz, como é que eu vou pregar aqui hoje? Não tem como, o irmão caiu para o chão, o outro caiu para o chão, o outro está tomado do espírito. Vai pregar aqui, que jeito? Não tem como pregar não. E você começa a orar, vai mais um e vem mais outro, e o irmão sai para lá e o outro sai correndo dentro da igreja. Você fala: meu Pai eterno, hoje não tem culto aqui. Nós não vemos mais isso. Sabe por que nós não vemos mais isso? Porque eu e você estamos cada vez mais carnais e cada vez menos espirituais. As preocupações da terra têm tomado a minha vida e a sua vida, e têm tirado de mim e de você as preocupações com o céu. Eu estava aqui hoje pela manhã orando aqui no templo, na intercessão, e eu dizia: Deus, abre os olhos, Pai. Abre os olhos da igreja do Senhor aqui na terra. Abre, Deus, desperta. Irmãos, nós estamos trocando 70, 80 anos de uma vida aqui nessa terra por uma eternidade com o Senhor. Nós estamos nos perdendo em meio a tudo isso. Cada dia que passa eu vejo o quanto nós estamos nos perdendo em meio a tudo isso. Pessoas estão murmurando, pessoas estão deixando de acreditar em Deus por situações tão pequenas, irmãos. Por coisas que não tem nem explicação, sabe? E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Viver, andar pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, é quando você tem uma vida tomada por Deus. Eu até marquei 2 exemplos aqui, Primeiro exemplo está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Deixa eu te dar 2 exemplos aqui. Aleluia, deixa eu correr. Samuel,
ele então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Ou seja, Davi era um homem possuído pelo Espírito de Deus, porque apoderar-se nada mais é do que possuir. O Espírito de Deus possuiu Davi. Esse homem andava por todos os lugares, tomado pelo Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda isso, querido. Você encontrar um homem, uma mulher de Deus cheio, possuído pelo Espírito. Olha um outro exemplo. Êxodo 34, 29. Êxodo 34, 29. Esse também eu usei até a semana passada, falando sobre ele. Ao descer do monte Sinai, com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. O rosto de Moisés, ele brilhava. Por que o rosto de Moisés brilhava, irmãos? Porque ele estava diante do Senhor, face a face com o Senhor. O rosto daquele homem brilhava, resplandecia a Deus. E a minha pergunta nessa noite é: a minha vida e a sua vida resplandece Deus? Nós brilhamos Deus? Aonde nós passamos, nós estamos brilhando Deus? Ou nós somos só mais um perante uma sociedade? Todos nós queremos brilhar Deus, é verdade, irmãos. Todo mundo, se eu perguntar aqui, você não gostaria de sair aí pela rua brilhando Deus? Claro, claro, pastor, verdade, eu gostaria. Agora volta no versículo 38 e vamos ver, no versículo 28, e vamos ver o que levou esse homem a brilhar. Olha lá. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras das alianças e dos mandamentos, os 10 mandamentos. Veja, quantos dias ele ficou ali? Agora eu e você, irmãos, bom dia Espírito Santo, aleluia, quer brilhar o rosto. Ai papai, em nome de Jesus, cuida da minha vida, da minha família. Ai, eu estou cheio de Jesus. Meu irmão, desculpa querido, eu não estou menosprezando a oração de ninguém. Eu não estou, mas meu irmão, se você quer ser cheio do Espírito, querido, você vai precisar pagar preço. Só que o problema é que nós estamos diante de uma igreja hoje que não está interessada nisso não. Esse versículo para a igreja da atualidade não interessa. Nós estamos diante de uma igreja que quer viver de conforto. Aonde que é o sofá que Deus vai me dar? De 18 lugares, só eu no 18 lugares, a casa de 18 quartos. É esse o evangelho que você, que eu queremos. Evangelho aonde um homem é perseguido, evangelho aonde um homem é apedrejado. Esse evangelho eu não quero, pastor. Eu quero um evangelho que me traz conforto, uma casa boa, um dinheiro bom, um salário bom, uma vida tranquila, para eu poder viajar todo final de semana, passear com a minha família, aleluia. Agora, meu irmão, preste bem atenção, você acha mesmo que Jesus te mandou para essa terra, para isso? Você está muito enganado, querido. Você está muito enganado. Você pode separar os seus recibos aí de viagem, você pode separar os seus carnês de carro, você pode separar os seus carnês de IPTU, você pode separar tudo isso aí, os seus extratos bancários. O dia que você estiver diante de Jesus, Ele queima isso diante de você, e é perigoso Ele falar para você: eu nem te conheço, porque eu te enviei para a terra com um propósito. Qual, irmãos? Qual, querido? Ganhar almas. Ganhar almas. Quantas você tem ganhado? Quantas você tem influenciado? Quantas você tem discipulado? Quantas você tem pagado o preço?
Quantas você tem ido atrás? Pessoas sofrendo, padecendo, não sabendo nem o que fazer das próprias vidas. Óbvio, porque é muito mais fácil pedir ajuda para os outros do que buscar lá em cima a resposta para a minha vida. Sabe, meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. E essa frase é a maior verdade que você vai ouvir nessa noite. E pode guardar para você. Essa é a frase que você vai ver daqui para frente acontecendo cada vez mais. Na atualidade, cada vez menos homens e mulheres sobem o monte. E cada vez mais homens e mulheres entram no gabinete do pastor. Vou repetir. Cada vez menos homens e mulheres sobem o monte. E cada vez mais homens e mulheres buscam o gabinete do pastor. Agora escute. Por mais que esse pastor seja um grande homem de Deus, a voz dele não substituirá a voz de Deus na sua vida, querido. O máximo que ele pode fazer é ser usado pelo Senhor para testificar aquilo que já é uma verdade dentro do teu coração. Meu irmão, escute. Nós estamos vivendo dias difíceis e cada vez mais difíceis, porque infelizmente nós estamos deixando de subir para o céu. Nós estamos deixando de ter experiências sobrenaturais com Deus. Quando foi a tua última experiência com Deus? Quando foi a tua última experiência com Deus? E eu não estou falando de arrepio na perna, no tornozelo. Eu não estou falando da perninha tremer, porque tem gente que acha que experiência com Deus é a perninha tremer. Ai, tremeu, pastor. Ele está aqui. Ele está aqui. Não, às vezes é espasmo mesmo. Sei lá, você está tendo alguma coisa aí e tremeu sua perna. Vai devagar. Entendeu? Às vezes você correu muito no dia e está dando cãibra. Não, vai devagar, vai devagar. Meu irmão, quando o Espírito Santo toca você, a primeira coisa que ele faz é levar você para uma conversão genuína na sua vida. Genuína. Alguém tocado, alguém visitado, alguém experimentado pelo Espírito. Na hora, a vida dele faz assim, ó, de um minuto para o outro. E isso é algo que eu e você precisamos na nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem lá com... Voltando ainda, volte no versículo 1 lá. O finalzinho do versículo 1, ele fala lá, Apocalipse 4:1, ele fala assim, ó: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E lhe mostrarei, mostrar o quê? Agora eu quero o versículo 4. Versículo 4 em diante. Olha lá. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor,
é Deus nosso. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quantos aqui gostariam de viver uma experiência como essa? Quantos aqui, querido? Levante sua mão. Você gostaria de viver algo assim, querido? Tremendo, né? O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: sobe para cá. E talvez você possa dizer assim para mim: pastor, mas isso é loucura, pastor. Aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. O Senhor está dizendo de novo para mim e para você: você está duvidando? Sobe para cá. Agora, esse sobe para cá, querido, é algo que eu e você, meu irmão, nós precisamos buscar com toda a nossa vida, com toda a nossa intensidade. Nós não podemos, sabe, com essa religiosidade que nos envolve, querermos ter experiências como essa. O máximo que você vai ter com a religiosidade é uma dorzinha de barriga, mas às vezes é só gases. Você quer mesmo experiência com o céu? Você vai precisar subir um degrauzinho aí na sua vida espiritual, querido. Queridos, alguém que sobe para o céu é alguém que tem revelações, visões, que vai muito além do que aqueles que ficam aqui na terra. E eu não sei o que você quer para a sua vida. Eu não sei se você está acomodado com a vida que você está levando. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o Deus que eu e você servimos, Ele é uma fonte inesgotável de revelação para a minha e para a sua vida. Eu e você precisamos ser cristãos que têm perspectiva do céu, meu irmão. Eu e você, nós precisamos ser cristãos que tenha experiências com o céu, porque são essas perspectivas e experiências com o céu que vão nos manter firmes e fortes no caminho de Deus. Do contrário, nós vamos nos dispersar, nós vamos nos perder, queridos. Nós precisamos sim viver nessa terra, porque é nessa terra que o Senhor nos colocou. Porém, nossa mente precisa estar aonde, querido? Diga céu. Céu. Quando foi a última vez que você pensou na sua casa lá no céu? Quando foi? A casa que está sendo preparada para você lá. Quando foi a última vez que você pensou nela? Talvez você está tão preocupado com a tua casa terrena aqui que você não tem tempo para pensar na tua casa eterna, querido. Acorda, meu irmão. Acorda, querido. Nós precisamos subir, sabe? O Senhor nessa noite, Ele está fazendo esse convite para mim e para você: suba para cá. O Senhor nessa noite, Ele quer me arrebatar e Ele quer te arrebatar. Ele quer fazer com que eu e você saiamos desse lugar tomados pelo Espírito Santo, mas tomados de verdade. Sabe, meu irmão, não com essa sensação de que eu estou cheio do Espírito, não, mas algo racional, meu irmão. Nós precisamos ser crentes racionais, não crentes emocionais. Nós precisamos ser racionais, as nossas decisões precisam estar embasadas na Bíblia, a nossa vida precisa estar embasada na Bíblia. Sabe, querido, eu não posso acreditar que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não falou para ele: larga o tigrinho e vai ler a Bíblia. Eu nem sei o que é o tigrinho, mas é que eu estou ouvindo muito sobre o tigrinho. Ontem, olha que interessante, ontem eu fui fazer uma visita no hospital, né, uma visita para 2 pessoas no hospital, e aí eu estava ali na recepção, esperando ali para poder entrar, né, e eu ali na recepção, esperando para poder entrar, parado na porta, irmãos, é loucura, querido, um monte de homem barbado, de mãe de família, tudo fazendo o quê, queridão? Jogando no celular, nesse joguinho de aposta.
Esses trem aí de bet, não sei dos que, não sei do que é lá, e tome joguinho. É perigoso o médico falar assim: Doutor João Pedro perdeu a vaga, porque está tão enfurnado no joguinho que ele não consegue nem ouvir o que o João Pedro, dizendo o que ele está fazendo lá, né? E está lá. A mulher que estava na minha frente, eu falei, qual é que eu falei para ela? Ei, tá difícil aí, hein? O negócio é bravo mesmo, né? Eu não posso acreditar que alguém que tenha o Espírito Santo, ele não fale aqui no seu ouvidinho, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. O tigrinho vai te levar para o inferno, a Bíblia vai te levar para o céu, viu? Acho melhor separar. É perigoso alguns ainda falar: sai daí, Satanás. Meu irmão, acorde enquanto é tempo, querido. O Senhor, Ele está às portas, meu irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Coisas piores vão acontecer, meu irmão. Piores vão acontecer. Aliás, eu nem sei se eu tenho tempo para isso, mas já estou aqui, vou soltar que eu preciso soltar. Tem uma coisa que me preocupou muito. Muito. Eu ouvi e me preocupou muito. Escuta bem o que eu vou dizer para você. Eu não sei se isso é a realidade e eu nem sei aonde que está isso. A que ponto isso está. Mas eu ouvi o seguinte: funcionários que trabalham em empresa registrado, as empresas estão abrindo linhas de crédito consignado para descontar direto na folha de... E acredite, é tão de Deus que você pode ter o nome sujo e ainda assim você vai conseguir um empréstimo. Os crentes espirituais, eles já logo vão dar 2 pulinhos e vão dizer o quê? Eita glória, é de Deus. Preste bem atenção. Aqui não é profeta não, não é profecia não. Aqui é matemática financeira. 1 mais 1 igual a 2. Não caia nisso, porque isso tem um propósito: levar o Brasil a virar uma Venezuela, a levar uma sociedade a morrer de fome, a mendigar o pão. Escuta o que eu estou dizendo para você, meu irmão. Porque uma vez que você fez um empréstimo, você não tem mais salário, vai ser descontado na fonte do teu salário. Antes, quando você fazia no banco, você não pagava o banco, ele sujava seu nome e tal, mas você ainda tinha pagamento. Mas Satanás é tão sujo que agora ele quer entrar um pouquinho mais. Agora ele quer facilitar a sua vida e agora ele quer te pegar de jeito mesmo, porque agora, descontando na fonte, você não tem mais pagamento. Se você chegar no final do mês, se você não tiver pagamento, você vai comer o quê? E eu não sei, talvez você esteja aqui nessa noite falando assim: Deus, ele disse que não é profeta, falou comigo, pai. Talvez você já até foi ver o preço, você já foi ver até a parcela, você já está fazendo até conta, você já chegou em casa e falou: mulher, chegou a hora de trocar o sofá, aleluia! Para agora. A vida é sua, o dinheiro é seu, o emprego é seu, você faz o que você quiser com isso. Mas irmãos, eu tenho percebido uma sociedade doente, uma igreja doente, de tantos problemas financeiros, querido. Como eu tenho me assustado e como eu tenho orado por isso. E eu estou vendo que cada vez mais as coisas estão aparecendo aí. Eu passei na frente, esses dias nós fomos na casa do Guilherme Camaíza. Aí eu estava passando ali no centro da cidade, ali, ó. No centro da cidade. Ali bem perto da loja do I99 do FK ali, do FK. Ali do lado da rua tem uma lojinha da TIM. Lá de lá da rua tem uma lojinha da TIM. Tem uma faixa bem grande na frente da lojinha assim, ó. Você pode comprar o seu celular, em outras palavras, você pode comprar o seu celular com o seu nome com restrição. É só vir. Aleluia. Meu irmão, se você já está devendo, você tem como comprar, querido? Eu nem sei porque que eu estou dizendo isso, mas eu tinha que dizer, porque eu falei para a Rose, eu preciso falar isso aqui, eu tenho que falar, irmãos. Meu irmão, preste bem atenção.
Eu só quero que você entenda uma coisa, querido. Eu amo você, amo sua família, e eu quero ver você bem. Se eu não amasse você, não amasse sua família e não quisesse ver você bem, você pode ter certeza que eu não estava nem aí para isso. Eu ia trazer uma palavra aqui e ia falar para você: ema, 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 cada um com seus problemas. Mas não, querido. Eu amo você, amo sua família, e eu quero ver você bem, em paz. Porque eu sei como é difícil deitar a cabeça no travesseiro, com conta para pagar e não ter dinheiro para pagar, meu irmão. Por favor, me ouça. Venha falar conosco, venha pedir um conselho, mas não entre nessas loucuras. Porque é isso que eu vejo, que é o plano do governo atual, para arrebentar com o país. E eu não tenho dúvida, muita gente vai cair nisso, porque às vezes é a única saída que nós temos, ou que nós enxergamos. Amém? Pastor, então o que eu tenho que fazer para resolver o meu problema financeiro? Levanta a cabeça, olha para cima agora. Isso, Deus está dizendo assim: suba para cá. Ele vai te dar a solução. Ele vai te dar a solução. Ele quer falar com você sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas você tem que deixar de lado tudo e começar a ir na direção certa, querido. Volte a orar. Volte a buscar a Deus de verdade, mas com intensidade, como um crente de verdade. Busque as respostas em Deus e deixe de buscar nos homens, porque só Ele pode dar a resposta que vai mudar a minha e a sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nos perdoe pela correria, nos perdoe por falar tão rapidamente, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, que tudo que foi dito aqui, o Senhor possa então testificar ao coração dos Teus filhos. Espírito Santo, leva-nos a entender que as respostas estão no céu, não aqui na terra. Espírito Santo, nos ensina a deixarmos o arraial e voltarmos a subir os montes. Leva-nos novamente à Tua presença, leva-nos novamente a esse relacionamento profundo com o Senhor. Senhor, eu quero ver nessa igreja homens e mulheres possuídos pelo Teu Espírito Santo, sendo apoderados pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ver homens e mulheres impondo mãos e vendo curas acontecendo instantaneamente. Eu quero, meu Deus, ver homens e mulheres tendo visões, tendo revelações. Eu quero ver homens e mulheres convertendo essa cidade, tirando o drogado das ruas, a prostituta das ruas. Eu quero ver homens e mulheres, meu Deus, discipulando outros homens e mulheres, Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos subir. E nesta noite eu intercedo, Pai. Leva-nos, ó Deus. Leva-nos, Pai, para esse lugar. Ajuda-nos a termos coragem de sermos cristãos que abrem mão do conforto para viverem o desconforto. Em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço. E assim eu te agradeço. Ainda com os teus olhos fechados, eu gostaria de convidar aqui a